todos e todas. Peço a atenção do público presente para darmos início à audiência pública Ameaças à Liberdade de Cátedra em Instituições de Ensino da Paraíba. Essa audiência pública tem como objetivo discutir as garantias previstas na Constituição Federal sobre a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de ensinar e aprender e os problemas decorrentes do assédio moral contra profissionais de educação em instituições de ensino. A audiência foi proposta pelo Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da Paraíba, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado da Paraíba e Ordem dos Advogados do Brasil. O que motivou a realização dessa audiência foram os relatos de ameaça à liberdade de ensino e aprendizado que estariam ocorrendo em escolas públicas de João Pessoa. Uma delas, a Escola Cidadã Integral Francisca Ascensão Cunha, escolhida para sediar esta audiência. Convidamos agora para compor mesa as seguintes autoridades. Anunciamos agora Edivaldo Faustino, secretário de Administração do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba, o Sintep Paraíba. Anunciamos agora Baltazar Macaíba, diretor da ADUF Paraíba, do Sindicato dos Professores da Universidade Federal da Paraíba. Convidamos agora, representando a Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Marcos Henrique. Convidamos agora o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, senhor Cláudio Furtado. Convidamos agora, representando o Movimento Negro, Aline Martinellis. Convidamos agora Eduardo Guimarães, do Movimento Espírito Lilares. Convidamos Marli Soares, presidenta do Grupo de Mulheres Lésbicas e Bissexuais, Maria Quitéria, e professora da Escola Estadual, professora Antônia Gurgel. Convidamos agora, representante do Ministério Público Federal, José Godoy Bezerra de Souza, o Procurador da República, titular do primeiro ofício. Convidamos agora Sérgio Rodrigo Pimentel, Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba. Convidamos José Guilherme, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Convidamos agora a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Milena Alencar. Convidamos agora Juliana Couto, promotora de Justiça do Ministério Público da Paraíba. Convidamos agora Defensora Pública da União, Marcela Sanguinetti.
Convidamos também Liliane Alves, gestora da Escola Francisca Ascensão Cunha. Sertanejo, de Pombal, o professor Luciano Maris Maia é mestre em Direito pela Universidade de Londres e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. É professor da Universidade Federal da Paraíba desde 1989, onde ensina Direito Constitucional e Direitos Humanos. Ingressou no Ministério Público Federal em 1991 e desde 2012 é subprocurador-geral da República. Foi vice-procurador-geral da República no biênio de 2017 e 2018. Enquanto vice-procurador-geral da República, Luciano Maia encampou o combate à homofobia e repercutiu na imprensa a intervenção que fez durante a sessão do Supremo Tribunal Federal, quando citou Bob Dylan para questionar quantas mortes ainda deverão ocorrer para que se conclua que já morreram pessoas demais. Passamos agora a palavra para o subprocurador da República, Geral da República, Luciano Maris Maia. Boa tarde. Em vez da minha fala, a gente devia continuar escutando os tambores, que estavam com agitação e uma repercussão pela percussão extraordinária. Eu saudarei a todas e todos na pessoa da professora Liliane, na minha opinião, a maior autoridade presente. Porque o professor compartilha sonhos e esperanças, e são esses sonhos e esperanças que ajudam a transformar a realidade. Eu achei engraçado, como é o seu nome? Alana citou, para fazer a referência, que na sustentação oral do Supremo, eu citei Bob Dylan. E eu estava dizendo a Fernando, no dia a dia da Procuradoria-Geral da República, a gente não cita muito Bob Dylan, cita mais Jojo Todinho. Porque todo dia é, que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse? Que tá um arraso. Mas eu vim falar de um assunto que vocês vivenciam no cotidiano, que é liberdade de expressão e liberdade de cátedra. Como nós nos expressamos? Eu, subprocurador-geral sem paletó, expresso que estou de férias. E os meus colegas de paletó expressam que estão trabalhando. Eu, ostentando como Fernando um lenço com todas as cores, eu expresso que o preto e o branco são muito pouco para a diversidade humana. E por essa necessidade de expressar pluralidade, eu preciso trazer muitas cores para a vida de todo mundo. Aliás, sobre cores, tem o famoso habeas pinho, que é um habeas corpus de Ronaldo Cunha Lima, quando ele, em versos, entrou com um habeas corpus para soltar um seresteiro. Só que em vez dele chamar a peça de habeas corpus para soltar o seresteiro, ele chamou de habeas pinho e disse: doutor juiz, libere o violão. Eu então fiz alguma coisa parecida há muitos anos atrás, quando, lutando em defesa da dignidade da pessoa presa, eu escrevi um texto chamado Habeas Cores, porque um juiz tinha impedido um pintor de pintar seus quadros nas prisões. Eu disse, o que ele quer é tornar mais coloridos os cinzentos dias da cadeia. E, portanto, precisamos libertar os pincéis. E para libertar o pincel tem que ser um habeas corpus e não só um habeas corpus. De que maneira nós nos expressamos? Pela dança, pela música, pela fala, pela poesia, pela pintura, pelo gestual. Aliás,
nas mãos há vários gestos que estão sendo feitos e simbolizam. Cada um que segue Instagram e Facebook, isso aqui significa o positivo e o negativo, as curtidas. Se eu mudo esse dedo para o indicador, eu digo, conte comigo, estou aqui. Se eu ponho esse do meio, todo mundo começa a me xingar e querer brigar comigo, porque sabe o simbolismo dessa expressão. Numa sociedade plural, como é que nós conseguimos compartilhar o significado das coisas que vivemos e que fazemos? O maracatu, tão belamente tocado e dançado aqui, que gera tantas expressões populares. A pancada do bombo vai mudar. Se não tomar cuidado, eu rodo a baiana. São expressões culturalmente vindas de uma tradição que utilizava a música, os instrumentos musicais e a forma de expressão. Mas o que hoje nós vemos como uma manifestação cultural veio como parte integrante do que as pessoas se consideravam sendo ao serem trazidas à força da África, não como pessoas, mas como coisas, como animais de carga. Luiz Felipe de Alencastre, um grande historiador, mencionava quando os portugueses traziam os africanos para o Brasil e aqui chegavam, o primeiro momento do processo civilizatório é darem uma surra para lembrarem que aqui não seriam tratados como pessoas. E uma pessoa escravizada vivia 25 anos em média e morria aos 25 anos de sobrecarga. Gilberto Freire tem um livro, Os Escravos nos Anúncios de Jornal, que revela a brutalidade dos portugueses ricos, donos de fazenda e propriedade, quando anunciavam que havia fuga dos seus escravos. Procura-se um negro fugidio, é fácil reconhecê-lo. Falta-lhe a orelha direita, retirada de um castigo. Outro dizia, manca de uma perna, porque apanhou depois de ter fugido uma vez anterior. E, portanto, a brutalidade dos que fizeram essa nação e a riqueza dessa nação, apropriando-se dela, faziam contra os que trabalhavam e construíam a riqueza dessa nação. No nosso patrimônio histórico, as catedrais, as igrejas, os palácios, as ruas que vocês veem edificadas, são edificadas com o suor do povo negro africano trazido para o Brasil. E quando o Brasil livrou-se da escravidão, não se livrou do que fez com as pessoas que eram escravizadas. E apenas recentemente, o número de pessoas negras na universidade supera o número de pessoas brancas. Por quê? Porque a vida inteira se atribuía como se fosse uma condição pessoal de ser negro. O que eu quero mencionar é que é muito difícil olhar o outro como igual. É difícil olhar o outro como igual em razão da cor, em razão da orientação sexual ou do gênero, em razão da riqueza, em razão do conhecimento. E sendo difícil expressar o reconhecimento da igualdade nessa diferença, é também difícil entender as formas de comunicação. E é difícil compreender que muitas vezes uma rebelião num presídio é a forma que eles têm de demonstrar sua humanidade, que ali não são bestas feras. Uma reação muitas vezes mais interpretada como agressiva
ou com expressões que não são as mais finas, as mais educadas, que podem ser tidas como grosseiras, elas são, na verdade, a expressão de uma emoção e de um sentimento que precisa ser contextualizado. O que eu quero mencionar é que é difícil você falar sobre liberdade de expressão se você não conseguir entender que é necessário colocar-se sempre no lugar do outro que fala, para entender o seu protagonismo, para entender o seu lugar de fala. É que quando nós nos expressamos como nós somos, pela dança, pela música, pela expressão corporal, pelas palavras. E a sala de aula, o lugar da cátedra, é um lugar de uma importância transformadora. Na nossa Constituição, no artigo 205 e seguintes da Constituição, onde você tem o papel da educação, diz-se que o primeiro papel da educação é ajudar na construção enquanto pessoa. Juliana reconhecer-se como Juliana, Milena reconhecer-se como Milena, cada qual aprender a reconhecer-se como pessoa. O segundo papel da educação, é o que fazemos aqui agora, por exemplo, é a nossa preparação para a cidadania. E a preparação para a cidadania significa aprender a reconhecer-se no outro. Para quem trabalha nessa escola, ser reconhecido como professor, professora, é parte da sua identidade. Para quem está nessa escola estudando, ser reconhecido como estudante desta escola faz parte da sua identidade. E nesse processo de socialização, há uma necessidade de, nesse diálogo com a alteridade, identificarmos quais são os modos como a sociedade costuma comportar-se, para que eu consiga entender o que se espera de cada um de nós, sendo que nós não somos pessoas apenas autômatas que decoram papéis e cumprem os papéis como se estivessem exercendo, mas nós temos o direito de viver e a cada momento modificar o nosso destino, ressignificar a nossa origem e mudar a nossa trajetória. O terceiro e último objetivo mencionado é a formação para o trabalho, para a construção das profissões, das atividades. Mas no trabalho, e aí temos Milena, que representa o Ministério Público do Trabalho, e sabe a dificuldade que é colocar-se ao lado do trabalhador e da trabalhadora, porque o trabalhador e a trabalhadora são invisibilizados. Encontramos tudo limpo na escola. Parabéns, professora Liliane. Mas quem limpou tudo isso? Quem organizou tudo isso? Quem montou esse som? Quem vai desmontar esse som? Quem vai posteriormente cuidar de que esteja tudo organizado e funcionando para receber turno após turno os estudantes? Muitas vezes são trabalhos invisíveis. E o que o Ministério Público do Trabalho faz é dar visibilidade aos invisibilizados, dar voz aos silenciados e, portanto, fazer com que cada qual possa ter o seu papel e o seu protagonismo. Ora, sendo assim, cada um de nós tão plurais, sendo assim tão de nós, nessa nossa sociedade, cada qual com uma origem, cada qual com uma experiência de vida, cada qual com uma construção interior do que pensa sobre si mesmo, até da confiança ou da crença em um Deus, ou em mais de um Deus, dependendo da religião. O que pode nos unir a todos? Foi feita essa referência sobre a sustentação oral, no caso da luta contra a homofobia, mas houve uma outra sustentação oral interessante no Supremo Tribunal Federal. É que no Rio Grande do Sul, há uma lei proibindo o abate de animais como sendo uma violação à
a um dever administrativo, uma infração administrativa, já que só pode ser crime estabelecido por lei federal. Posteriormente, houve uma mudança na lei, dizendo assim, olha, não será considerada essa infração, ou, aliás, um dano ambiental, não será considerado um dano ambiental, se houver o abate de animal de pequeno porte para rituais de religiões de matriz africana. E dizia, portanto, que era para rituais de religiões de matriz africana. O Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com ação contra a lei para que o tribunal dissesse, essa lei discrimina, porque só permite que as religiões de matriz africana realizem esses abates. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou improcedente a ação e o Ministério Público recorreu para o Supremo Tribunal Federal. E houve então esse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. O plenário, assim como vocês, estava cheio de pais e mães de santo, com seus turbantes coloridos, e eles pediam exatamente que houvesse o reconhecimento da validade daquela lei que permitia o abate para os ritos sacrificiais. Na minha sustentação oral, eu disse ao Supremo Tribunal Federal o seguinte, a minha contribuição será muito pequena, eu apenas vou mencionar que quando a Constituição manda respeitar a liberdade religiosa, incluindo as suas liturgias, no conceito de liturgia estão os ritos sacrificiais. E lá no Supremo tem um crucifixo. Eu disse, todas as religiões estabelecem sacrifícios como uma espécie de capacidade que o crente tem de abrir mão do que tem, deseja, pode e quer, para em troca receber do Deus em quem confia algo maior que lhe será benéfico. E disse, para testar a fidelidade de Abraão, Deus exigiu que ele sacrificasse seu primeiro filho. E Abraão foi sacrificar o seu filho. E quando estava para sacrificar, o próprio Deus disse, acredito na sua fidelidade, não precisa sacrificar, tem ali um cordeiro sacrificial, uma capra expiatória, o bode expiatório, o cordeiro sacrificial. Eu mencionei, eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. E veio depois o próprio Cristo e disse, eu serei essa vítima pascal e depois de mim ninguém mais virá. Eu disse, todas as religiões, todas, têm ritos sacrificiais. Algumas deixaram de tê-las nos animais. Mas o que se pretende numa religião é ligar quem crê no ser no qual se crê. E como consequência, as pessoas são, na sua identidade, muito aquele Deus no qual acreditam. Eu faço essa referência até para se ter o seguinte respeito. Somos 210 milhões de pessoas. No Brasil, muitos se reconhecem, se afirmam cristãos, mas não são todos. Outros se afirmam por outras crenças. E, portanto, sendo o Estado laico, não é possível que ninguém queira invocar a vontade de Deus para, usando o nome de Deus, sacrificar os outros homens iguais a ele. E isso entra uma questão muito forte entre a religião e a própria homossexualidade e a sexualidade. Os estudantes de direito, e isso entrará também para ver até que ponto, por exemplo, pode chegar a chamada liberdade de expressão. Num dia de maio, para discutir exatamente a necessidade do respeito à diversidade sexual, os estudantes de direito do curso em Santa Rita botaram um cartaz imenso, e o cartaz dizia assim, o cu é laico, o cu é laico, ou seja, o cu é leigo, o cu não tem religião. Isso causou um escândalo em muitos professores, colegas meus. Mas que grosseria, que absurdo! No templo do saber, trata-se dessa absurdidade. E não venham dizer que é o sagrada liberdade de expressão.
Quando alguém mencionou essas duas expressões, eu disse assim: vejam só, quando vocês, colegas, estão dizendo que o templo do saber, vocês estão trazendo expressão religiosa para a academia, para o estudo das ciências, e o direito é uma ciência. Quando vocês estão dizendo, não venham invocar o direito sagrado, vocês estão também confundindo, achando que isso é coisa do sagrado. E o que a mensagem está querendo dizer é que a discussão sobre orientação sexual, sobre liberdade religiosa, sobre persecução, não agressão, não discriminação em razão da orientação sexual, tem a ver com o Estado e não com a religião. Resumindo, meus colegas, o cu é mesmo laico. O cu é mesmo laico, meu amigo. O que é importante que nós entendamos? Eu agrido quantas pessoas comunicando essa palavra que é considerada de baixo calão. Por outro lado, quantas expressões no nosso cotidiano são feitas com tanta educação, com tanta sofisticação e realmente maltratam, massacram e agridem? Como, por exemplo, aquela que me fez gerar essa reação no Supremo Tribunal Federal, quando o representante das igrejas disse: olha, estão falando que há 420 mortes por ano de homossexuais, mas no Brasil mata-se 60 mil pessoas por ano, e vão se preocupar então com essas 420 mortes? Foi essa circunstância da pessoa tornar desimportante 420 pessoas morrerem por ano em razão da sua orientação sexual, que me fez gerar aquela indignação. E aí eu comecei, e é isso aí que é engraçado, comecei citando as próprias fontes sagradas, e eu citei São Paulo. Muitos confundiram com Renato Russo, conto da música. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada faria. E eu em seguida perguntei: como é que algo que surge do amor gera tanto desamor? Como é que algo que deriva do afeto produza tantos desafetos? E aí essa pergunta: 420 mortes são poucas mortes? Quantas pessoas precisam morrer para sabermos que morreram pessoas demais? A intolerância contra uma pessoa, a agressão contra uma pessoa, a ameaça contra uma pessoa, realizando injustiça, ameaça todo mundo. É interessante o fenômeno da ameaça. Num cenário como esse que nós estamos aqui, se alguém estiver armado, quiser assaltar alguém de nós que seja escolhido como vítima, esse poder de destruição de um terá a força neutralizadora sobre os demais. Por quê? Porque cada um que pensar em reagir, no primeiro momento, pode dizer: ele pode voltar a sua destrutividade contra mim. Isso termina me aniquilando. A resposta nossa tem que ser sempre a prevenção. Como é que eu consigo impedir que isso aconteça? E aí eu precisarei estar sempre num processo pedagógico, substituindo a agressão, a destruição pela construção, pela diversidade, pela pluralidade, e sempre tentando entender como é que eu consigo transitar para além dessa divergência agora. Como é que eu consigo, em vez de aumentar a conflituosidade, superar, transcender, contornar, não contornar no sentido de fazer que não existe, mas contornar como sendo algo que eu consigo dizer: olha, não é esse o caminho, nós conseguimos seguir por um outro caminho e caminhar juntos. Resumindo, a nossa Constituição, quando estabelece a garantia num Estado democrático de direito da liberdade de expressão, proibida a censura,
da liberdade de cátedra, é verdade que estabelece certas exigências, mas dentro do próprio processo pedagógico. Por exemplo, o professor pode ter várias metodologias de ensino, pode trabalhar vários conteúdos, mas há uma necessidade da verificação se aquele conteúdo está conseguindo atender ao propósito dessa sociedade democrática, se permite que cada pessoa se identifique como pessoa, se ajude no processo de socialização e se construa-se para o trabalho, por exemplo. O que eu quero mencionar é que não é possível, nós tendo vivenciado o que aconteceu com Galileu Galilei, a igreja o perseguiu. Ele proclamava que a terra se movia, a terra rodava, e não acreditavam que a terra se movia, porque estavam parados e viram o sol rodando. Ele então foi forçado, sob pena de morrer, a confessar, a admitir publicamente que ele estava errado e que a terra não se movia em torno do sol. E ficou muito célebre aquela frase dele: olha, errei tudo, e esqueçam que eu escrevi, é tudo mentira, fake news. E para isso obter a absolvição. Mas quando ele acabou de descer do cadafalso, ele disse: mas que se move, se move. É por se mover, ela se move. Nós também parece que estamos vendo que a terra é plana no Brasil de hoje, que a terra não se move em torno do sol, que há uma espécie de noite que quer permanecer por mais tempo, mas a terra gira em torno do sol há dias e há noites, há semanas e há meses e há anos. E eu farei como a poesia: eles passarão e nós passaremos. Muito obrigado. Vamos dar continuidade ao evento. E para isso, vamos pedir desculpa à autoridade aqui presente e vamos anunciar sua chegada à mesa. Convidamos agora a vereadora Sandra Marrocos para compor a mesa. E a conselheira tutelar, Verônica Oliveira. Convidamos também Lidiane Cavalcante, da Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Convidamos também o presidente do Conselho Estadual de Educação da Paraíba, Carlos Henrique. Agora, para darmos continuidade ao evento, chamamos agora a fala da comunidade, ou a primeira pessoa, Tiago Calabria. Perdão, gente. Estou nervosa. Pessoal, boa tarde. Como já foi anunciado, meu nome é Tiago Calabria, eu sou professor de História aqui dessa instituição de ensino. Mas antes de começar minha fala, eu queria principalmente agradecer a Sandra Marrocos, agradecer a Marcos Henrique. Tem muitas pessoas que ajudaram a gente nessa briga, mas esses dois parlamentares estiveram com a gente desde o começo, e eu acho que especialmente eu devo a minha gratidão a eles e a nossa comunidade de escola também. Não que eu esteja diminuindo a contribuição das outras pessoas, mas justiça seja feita. Marcos, muito obrigado. Sandra, muito obrigado. Eu queria também dizer que
que eu agradeço também a Tibério, o vereador também, que nos ajudou, mas que infelizmente hoje não está aqui presente. Iniciando o que eu gostaria de falar, eu sou professor de História, eu sou uma pessoa que me declaro de esquerda, eu sou marxista, eu sou comunista, e eu não vejo problema algum em me dizer e pensar, dizer o que eu penso. Eu sei que muitas pessoas se incomodam com isso, mas ainda nesse país não é crime. Só para completar a lista, eu também sou filiado ao Partido dos Trabalhadores e eu tenho o direito de ser filiado ao Partido dos Trabalhadores. Quando isso é dito, eu entendo que incomoda, mas eu estou aqui para incomodar também. E eu acho que a partir do momento que eu declaro, que eu falo quem eu sou e eu digo o que eu penso, eu estou dando oportunidade para as pessoas discordarem. E eu acho que isso é o melhor remédio contra a doutrinação. Mas como o tema aqui hoje é falar sobre liberdade de cátedra, eu gostaria de ler o artigo 1º dessa lei, que é importantíssimo. Todos os professores, estudantes e funcionários são livres para expressar seus pensamentos, suas opiniões no ambiente escolar das redes públicas e privadas do ensino da Paraíba. Eu não consigo imaginar qual é o problema desse artigo, qual é o problema dessa lei, mas tem muitas pessoas também que se incomodam. Eu penso que, apesar dessa lei existir, eu não enxergo ela sendo efetivada. Muitos professores têm medo de falar o que pensam, muitos professores têm medo de dizer o que são, porque existe sim uma patrulha perseguindo a gente, tanto dentro da escola pública, como dentro da escola privada. Por estar numa escola pública, eu entendo que nós temos não só a Secretaria da Educação, mas os alunos, os professores, os funcionários, todos temos que trabalhar, todos temos que contribuir para o empoderamento das pessoas. Mas algumas pessoas, algumas entidades têm um papel protagonista nesse processo. Eu entendo que a Secretaria da Educação deveria sim fazer uma defesa pública das escolas que foram atacadas, dos professores que foram atacados. E como eu sou educador, eu enxergo que o caminho para a solução de alguns problemas na sociedade é a educação. Então eu também enxergo a necessidade de existir um programa de formação continuada para falar sobre a lei, para explicar para o professor que ele tem direito sim de opinar, que os alunos também têm direito de opinar, que os funcionários têm direito de opinar, porque dentro da escola todas as vozes devem ser respeitadas, e isso para mim é uma coisa inegociável. Por fim, voltando novamente para o primeiro artigo, eu paro para pensar e me pergunto por que as pessoas se incomodam desse artigo, por que as pessoas se incomodam dessa lei. O que eu posso falar sobre isso é o seguinte: eles se incomodam porque os ditos conservadores querem continuar doutrinando. Eles se incomodam porque eles são amigos de milicianos. Eles se incomodam porque eles não querem que a escola pública funcione direito. E eu vou deixar um recado aqui para aqueles que se incomodam com a gente. Nós iremos continuar existindo e resistindo. E é do Timbó para o mundo, pessoal. Agradecemos a fala do professor. Agora vamos chamar Renan Palmeira, do Sesc Centenário. Agora Kevin Fernandes, da ESI Francisca Assunção Cunha. Primeiramente, boa tarde a todos e todas que aqui presentes estão. Começar com uma fala clichê. Sou Kevin, sou presidente do Grêmio Estudantil da escola, da FAC. Sou gay, afeminado, pobre, moro no Timbó. E hoje quero falar que é preciso, né, enquanto representantes dos estudantes da escola, que também foram atacados, principalmente eu, e quero defender uma coisa: por que qualquer pessoa tem direito de liberdade de expressão e o professor não? O juiz, ele tem partido, o padre tem partido, mas o professor não pode ter. Por quê? Por que o professor não pode ter? O professor não pode se posicionar. Por que o aluno, por que eu não posso ter? Se eu me manifesto, se eu falo que sou de tal partido, eu estou doutrinando alguns alunos aqui da escola por não concordar comigo. Essa é uma ideia muito equivocada, onde
é levar alguns alunos daqui da escola para a Câmara, né, o que vem acontecendo sempre. E eu queria dizer que todos aqui têm liberdade de expressão, todo aquele se liberta como quer, como tal, né? Eu quero saber também até onde essas denúncias da escola vão parar, até onde elas vão chegar. Todos os dias tem uma denúncia diferente indo para a Câmara. Todo dia vereador e vereadora falando mal dos professores na escola, nem conhece o trabalho do professor direito. É gente aqui da escola levando denúncias mentirosas, denúncias falsas dos professores para a Câmara, atacando o professor, atacando nós alunos. Até onde isso vai parar? Até onde isso vai ter fim? É o que eu gostaria de saber de vocês. Isso precisa ter fim. Os vereadores e vereadoras precisam saber que é liberdade de cátedra. Estão infringindo essa lei, estão acabando com a lei, estão atacando a lei. E a partir do momento que atacam meus professores, me atacam também. E me atacam diretamente. Viu? Meus professores são professores qualificados, bem estudados e dão uma aula melhor do que qualquer outro professor no mundo. Eu cheguei nessa escola esse ano, eu nunca aprendi tanto na minha vida como eu aprendi esse ano, nessa escola. Se você está incomodado com o ensino do professor, sai, amor. O que mais tem na escola aí, ó? Sai. Essas pessoas que fazem essa denúncia são pessoas que não estão acostumadas com aula de verdade, com aula boa, com professor qualificado. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Então eu preciso que vocês dêem um jeito nisso, porque meus professores não aguentam mais ser atacados. E a partir do momento que atacam os professores, atacam os alunos também. Não é fácil você ver um professor de verdade, um professor que dá uma aula maravilhosa, sendo atacado e você não poder fazer nada. Isso não é fácil. E são poucos que têm a coragem que eu tenho de vir aqui na frente falar e manifestar. São poucos. Não são todos que têm essa coragem. Mas eu estou falando pelos que não têm coragem. Nós estamos com vocês, professores e professores. São por vocês que nós também resistimos. São por vocês que hoje eu estou aqui. E eu vou defender vocês enquanto eu puder. Eu sou grato a cada um de vocês pela aula que dão, pela forma que são, viu? E eu admiro a coragem de vocês em enfrentar todos os dias, principalmente você. Agora, eu admiro muito a coragem de enfrentar o que você enfrenta, de resistir como você resiste, viu? Tem muitos professores que têm que pegar exemplo como vocês. Não é à toa que a FAC é modelo da Escola da Paraíba, com um corpo docente muito qualificado, onde 7 professores foram para o Giramundo, Finlândia, onde você vê isso em outra escola por aí. É isso que incomoda os conservadores da Paraíba. É isso que incomoda. E eu entendo o incômodo deles, né? Não é fácil você ver uns professores tão maravilhosos quanto esses aqui. Não é fácil. Isso incomoda, ainda mais quando os professores são de esquerda, e que incomoda mesmo a direita conservadora, né? E aqui eu queria dizer para vocês que quando o professor está dando aula, eles não fazem doutrinação, não. Eles nos ensinam a ter um pensamento crítico político. A gente, enquanto adolescente, enquanto estudante, a gente precisa ter um posicionamento político. Principalmente a atual política brasileira. A gente precisa ter um posicionamento político. É preocupante você ver aluno no ensino médio não saber nada sobre política. É preocupante. É muito preocupante. É isso que a direita conservadora quer, que todos os alunos fiquem calados, aceitem a atual política e todo mundo aceite como tal. E a partir do momento que o professor se manifesta, o aluno se manifesta, se incomoda, porque você está tendo um pensamento crítico. E a gente jamais pode aceitar isso, a gente não pode aceitar. E quanto boca eu tiver, quanto fala eu tiver, eu vou falar sim. Vou criticar o governo atual sim. E os professores também têm que fazer isso, porque é direito deles, nós somos cidadãos. E a liberdade de expressão está aí, ó. Viu? E aqui na escola também, como eu falei na outra audiência, aqui na escola também todos os alunos têm direito de liberdade de expressão, todos os alunos têm direito de liberdade de expressar o que sentem, o que acham. O problema é que são covardes, inclusive nem estão aqui, são covardes e não têm coragem de se expressar. É isso que é preocupante. Viu? Então eu queria dizer para vocês que eu queria que tivesse fim. Esses ataques precisam ter fim. Essa lei precisa ser levada a sério. Viu? E eu queria pedir também para o Ministério Público, ou para uma entidade importante, para que pregasse em cada sala a impressão de liberdade de cátedra, para os alunos lerem, para os professores lerem e ficar cientes disso. É preciso ter isso. Obrigado.
Registramos a presença da gerente da Primeira Regional de Ensino, professora Uleika Quirino. Para darmos continuidade, convidamos agora Eliana Vasconcelos, da UFPB. Boa tarde a todos e todas. Eu sou professora no curso de Letras Português da UFPB e, junto com as minhas colegas Josete e Aliere, nós temos um projeto de extensão aqui na escola. Nós trabalhamos aqui com as questões de leitura e escrita e esse ano desenvolvemos um trabalho com Círculo de Leituras Literárias. E nós fomos, aos poucos, conhecendo esses alunos, né, como o Kevin, que está aqui, nessas nossas rodas de leitura. E no nosso dia a dia, a gente vem aqui semanalmente com os nossos alunos que são graduandos do curso de letras e temos conhecido a cada dia um pouquinho mais desses alunos e sentimos neles essa necessidade de ter oportunidade de falar, de abrir. Nós fizemos um projeto também a partir da leitura literária com a construção da identidade, né? O aluno, eu comigo mesmo, eu com o meu colega, eu com a escola, eu com a família e eu com a comunidade. E nesse período que a gente está aqui na escola, a gente pôde perceber o quanto eles têm sido críticos nos posicionamentos que eles se colocam. Então a gente vê que o trabalho dos professores aqui na escola, ele tem repercutido na formação desses alunos. Então, é muito difícil saber, né, esse caminho que a gente percorre, na atual conjuntura nossa, de tantos dramas e horrores, né, de ameaças, e a gente não pode permitir. A gente vê nesses alunos uma luz, né, que vem para iluminar esse caminho que está ameaçando aqui os professores da escola, não só nessa, mas em outras instituições também. Lá na nossa universidade, nós professores, né, alguns professores também têm recebido ameaça, inclusive com bilhetinhos de alunos que dizem assim: eu estou armado. O professor dando aula, ele recebe um bilhete de um aluno da sala, sem identificação, e diz: eu estou armado. Então é inviável aceitarmos uma condição dessa. Né? Você está dando aula, você está trabalhando com a formação desses alunos, seja na universidade ou seja aqui na escola, nas escolas públicas ou privadas, e você receber ameaças desse tipo. Então isso é intolerável, é intolerável. E nós precisamos, enquanto professores, enquanto formadores, né, desses alunos, possibilitar que eles coloquem o óculos do Miguelim. Vocês já ouviram falar no Miguelim, personagem do Guimarães Rosa? Miguelim, ele tinha um problema de miopia. E um doutor que foi visitá-lo percebeu que ele espremia os olhos para poder enxergar. E ele, numa das visitas, emprestou o óculos dele para o Miguelim, né? E o Miguelim podia observar com muito detalhe aquilo que ele não conseguia ver, né? Os bichinhos minúsculos, o rosto das pessoas que ele amava, sua mãe, seus irmãos. Então, o professor, né, na sala de aula, ele coloca os olhos do Miguelim nesses alunos. E ele tem que ter a liberdade de possibilitar esse aluno olhar como ele quer olhar. Nós não podemos doutrinar e você vai olhar dessa forma. Ele vai possibilitar o caminho que esse aluno vai seguir, né? O que ele vai olhar quando colocar esse óculos, é ele que vai construir, né? Então, a gente não pode permitir que esses tipos de ameaças aconteçam, né? A gente, como projeto de extensão aqui, a gente quer muito contribuir com essa possibilidade de estar colocando os óculos de Miguelim em nós e em nossos alunos, nas nossas autoridades todas, para que a gente possa ver um mundo com mais diversidade, né?
um mundo inclusivo, de todas as maneiras possíveis, que a nossa própria natureza já mostra isso. A gente vê aqui as diferenças na própria natureza, no ser humano também isso existe. E isso na nossa formação política também, né? Não é só um lado que é permitido, mas todos os lados, né? E, então, meu tempo aqui está se encerrando, porque eu quero deixar para vocês isso. Vamos colocar o óculos de Miguelim, para a gente poder enxergar toda a diversidade que a gente tem, as diferentes formas de amar, né, e de lutar pela justiça. Então, que esses nossos alunos possam continuar sendo formados por esses professores, né, da maneira como o professor organiza o seu tempo, organiza as suas ações, e que ele possa realmente ser um crítico e não só adotar a posição do professor, mas é a sua própria, assumindo a sua identidade e naquilo que ele acredita. É isso, obrigada. Convidamos agora Ângela Chaves, da Francisca Conceição Cunha, professora. Boa tarde a todos e a todas, né? Principalmente os meus alunos e alunas que estão presentes. Eu saúdo a mesa, em nome da minha companheira, amiga, do Maria Quitéria, que também sou, né? E para quem não me conhece, eu sou Ângela Chaves, sou professora de língua portuguesa, sou mulher, sou mãe, sou lésbica, tenho um filho gay, uma filha bi e estou nessa escola. E quando o governador Ricardo Coutinho, em 2018, sancionou a lei de cátedra 11.230 de 2018, eu fiquei muito feliz, porque eu já trabalho na educação há 30 anos, né? E eu andei, o meu caminho foi por várias escolas. E aí eu entendi que essa lei de liberdade de cátedra era muito importante para nós, professores e professoras, né? E aí eu trabalhei no EJA, depois do EJA fiz a seleção para a escola integral e, graças a Deus, eu caí nessa escola Francisca Conceição Cunha, que muito me honra, e é nessa escola que eu pretendo morrer. E digo todos os dias aos meus alunos, liberdade é tudo. E me deparei esse ano sendo atacada por uma parlamentar que não conhece o que é liberdade de cátedra. Como meu aluno Kevin falou, ela não sabe o que é liberdade de cátedra. E nós aqui da Escola Francisca Conceição Cunha, nós somos professores combatentes, né? Professores que querem ver realmente o aluno se transformar em um cidadão e uma cidadã, né? São alunos que vêm do Timbó, seu secretário Cláudio, são alunos aqui do Timbó, 80% da clientela é do Timbó, 20% é do bancários. E a gente foi atacado, de repente foi surpreendente. Para mim foi terrível, porque nos meus 30 anos de professora, eu nunca fui atacada por ninguém. E de repente eu sou atacada na minha liberdade, de dentro da sala de aula. Por um texto, tiraram a foto, um print de um texto e descontextualizaram. Depois falaram que eu era cristofóbica, homofóbica, como Marli Soares. Eu sou do Maria Quitéria há muito tempo, você sabe disso. A gente milita junto, sou ativista. E aí eu me deparei com isso, fiquei chocada. Eu fiquei tão chocada que nessa caminhada toda eu já levei muita porrada. Quem me conhece sabe. E eu não sou uma mulher de baixar a cabeça para ninguém. Eu sou uma mulher empoderada, quem me conhece sabe, e eu ensino isso a meus alunos. Se isso é censurar, eu não sabia, porque eu ensino que as alunas amanheçam um dia, olhem para o espelho e digam assim, eu posso, eu sou e eu vou fazer. É isso que eu ensino a eles, estão presentes aqui.
Enquanto nós, mulheres, não nos empoderarmos como pessoa e nos amarmos, ninguém vai nos empoderar. Porque o que eu vi foi ficarmos sozinhos. Ficamos sozinhos nesse ataque, senhor secretário. E todo dia era um ataque. Todos os dias, Ângela Chaves estava na TV Câmara. Eu até perguntei, será que ela se apaixonou por mim? Porque o nome de Ângela Chaves era todo dia, era ligando para mim, ó, tu saísse hoje. Tu saísse hoje, tu saísse hoje. Era uma incomodação tão grande. Por que será que Ângela Chaves e Calabria e Cid, os outros professores incomodam tanto? Porque a gente ensina a verdade. Eu entendi que ensinar a verdade nesses tempos obscuros é você ser censurado por eles. Nós vivemos um momento difícil para os professores, uma conjuntura terrível. E aí eu me deparo com isso e vejo que por trás de todo esse ataque, o que é que tem? Tem um medo. O medo que eles atacam a gente porque eles têm medo que a gente saiba da verdade. A gente saiba ensinar na sala de aula, porque o que a gente ensina na sala de aula, eles não querem que os alunos aprendam. E principalmente alunos de comunidade. Por que essa parlamentar não ataca colégio privado, que tem tanta coisa lá, né? O colégio municipal, que é a praia dela. Mas não, ela vem atacar uma escola que está dando certo. Nós temos a metade dos professores que foram para o Giramundo, estão aqui. A metade dos professores tem títulos, são doutores, são mestres. Nós temos 3 redatores da BNCC dentro da nossa escola. O professor Calabria, o professor Luiz e a professora Liliane, a gestora. Nós temos professores qualificadíssimos. Nós trabalhamos com estatística dentro da escola. A escola hoje é reconhecida na comunidade e o ataque foi bom por uma parte, porque nós somos reconhecidos. Em uma semana de matrícula, senhor secretário, a gente já fez 3 turmas de primeiro ano. 3 turmas fechadas. E a procura é grande. Quanto mais nos ataca, a gente está mostrando o nosso trabalho. Nós temos projeto, tem o projeto do sabão, tem o projeto dos livros, tem 21 projetos em andamento, tem o pessoal da universidade, os estagiários fazem questão de vir para essa escola. Eu pergunto, por que vocês vêm para essa escola tão atacada? Aí eles disseram, é porque aqui se trabalha, professora. Aqui a gente vê funcionar, porque em outros lugares a gente começa e não vê o fim. E aqui a gente vê o feedback. E isso, secretário, tem que ser valorizado. Nós estamos nessa escola e a gente luta por um ensino público de qualidade. Nós criamos uma rede de proteção, e essa rede de proteção está aqui, uma mesa maravilhosa, sindicato, Ministério Público, doutor Godoy, aqui, foi o primeiro que a gente foi, Sandra Marrocos, a companheira Sandra, Marcos Henrique, os 2 que chegaram primeiro nessa escola. A gente tem vocês, e a gente quer criar uma rede de proteção, e todos os professores, não só os professores da FAC, mas os professores das outras escolas, venham até aqui, ou a gente vai também, e a gente vai formar essa rede, porque no próximo ano, com certeza, os ataques serão maiores, porque eles